A paz do Senhor a todos os irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério Belém em Valinhos, AD Belém em Valinhos. Quero agradecer a Deus por estar aqui junto com os irmãos, pastor Constantino, também os demais pastores e irmãos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, que Deus possa dar vitória e nos ensinar esta manhã. Vamos orar, na sequência continuarmos aqui com a nossa escola bíblica nesta manhã, com a lição número 6, a condição dos gentios sem Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos, Senhor amado, te engrandecer nesta manhã, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, abençoa a cada um de nós, Senhor, nos ensina nesta manhã, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor amado, alcança a cada um que estará conosco nesta manhã se reunindo, para que possamos, Senhor, aprender a Tua santa e poderosa palavra. Pai, nos ajuda, nos abençoa, nos dá vitória. Fica conosco, Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Domingo pela manhã, quero também agora felicitar a todas as mães. Deus abençoe a todas as mães. Feliz Dia das Mães. Jesus abençoe a cada mãe. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada uma delas, que é por causa delas e nossos pais que nós estamos aqui. Deus abençoe. Você que tem mãe, nunca esqueça de agradecer a Deus pela sua mãe, também seja respeitoso. Lembre dela, abrace ela, porque ela merece. Beije, porque é um dia que nós fazemos memória, trazemos à memória o Dia das Mães. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. E nós pedimos ao nosso irmão Cléucio Bezerra, nosso irmão Cléucio, ele é secretário da Escola Bíblica Dominical, trabalhando conosco ali na sede da nossa igreja, e nós vamos louvar a Deus com o hino 116 da nossa harpa cristã. Livre estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir a eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao meu bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou.
agora pela fé livre estou. Graças a Deus, livre estou, porque o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito bem, estamos na lição número 6, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, verso 11, na versão Almeida Revista e Corrigida. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Na Nova Almeida atualizada, no mesmo versículo, portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. A verdade prática, ela diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Somente através de Cristo é que nós, gentios, ou seja, todos os não-judeus, todas as nações da terra, sem ser os judeus, eles podem se tornar descendência de Abraão se crer no Senhor Jesus Cristo ou por meio do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2, 11 e 12, em Romanos 4, 12 a 14. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se nós vermos na versão Nova Almeida, nós vamos ver um português um pouco mais contemporâneo, onde nós vamos facilitar o nosso entendimento, né? Então, os irmãos, eu sempre aconselho os irmãos que tenham mais que uma versão da Bíblia, para que possamos aprender, para que possamos melhorar, não é? Então, Romanos, ele diz assim: ele é também pai da circuncisão, falando de Abraão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, ou a sua descendência, por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se a lei é o que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo está nos ensinando que, lembrando a todos que, na verdade, Abraão, ou toda a descendência, ela foi chamada antes da lei. A lei não existia. E agora Abraão traz para nós esta bênção da descendência, como diz lá em Gênesis, que todas as famílias seriam benditas em Abraão. Todas as famílias da terra. Então a sua descendência não é só, por isso que eles falam que aqui ele está explicando para nós que não é através da lei, mas através da fé, justiça da fé, onde quem crê é que recebe a bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, na nossa introdução, nós vamos aqui, o nosso comentarista também fala com respeito de nós
vermos esses temas, né? Os gentios antes da regeneração, eles estão sem Cristo, estão separados de Israel, estão alienados contra a promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Serão esses tópicos que nós vamos tratar na nossa lição de hoje. Então, para quem não sabe o que é circuncisão, não é? Aqui tem uma imagem para mostrar para vocês. Como que se faz, como se torna, né? Uma pessoa normal, uma pessoa que não é circuncidada. Coloquei aqui gentios. Sempre vou pôr a expressão não judeus, para ficar claro que os gentios são todas as nações, exceto os judeus, não é? Então, todos os gentios são todos os não judeus, brasileiros, americanos, europeus, asiáticos e assim sucessivamente, não é? Gentios, não judeus. Incircuncisão na carne, não é? A incircuncisão, ela é feita no pênis do menino, não é? E é tirado um pedaço de pele, a pele que fica sobre, a pele que é chamada prepúcio, que fica sobre a glande ou a cabeça do pênis. Então, o judeu, ele é circuncidado, ou seja, se tira essa pele, parecido com o que se faz com quem tem fimose, não é obrigado a fazer a operação, porque fecha, né? A pele, ela se torna ali, ela fecha e não é possível mais a pessoa urinar. Então, faz-se a operação. Então, é isso que acontece na circuncisão, para quem não tinha ainda, não sabia exatamente o que era exatamente essa palavra. Muito bem. Começando com o conceito para nós, o conceito que vem aqui no primeiro tópico, chamados incircuncisão. No tópico 1.1 vai falar o conceito da circuncisão. O que é circuncisão? Então, olhando dentro do dicionário, retirada cirúrgica do prepúcio, praticada por razões higiênicas e ou religiosas. Aí, se a pessoa não sabe o que é prepúcio, ele vai ficar na dúvida. Por isso que eu estava dizendo que é a pele que cobre, né, a cabeça do pênis. Por isso precisa ser tirada. Era isso que eles faziam, não é? Então, lá em Gênesis, quando o Senhor fala para Abraão, quando ele chama Abraão, ele quer dar agora um sinal e fazer um pacto com Abraão, e esse pacto de iniciação seria o que está aqui no nosso texto, Nova Almeida Atualizada. Esta é a aliança que vocês, aliança ou pacto, que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência, ou seja, daí para frente, todos, né? Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês, né? Então é chamado, eu não sei o hebraico, mas o Brit Milá, em hebraico, quer dizer em português circuncisão, um sinal de pacto eterno entre o povo judeu e Deus. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos não judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, era muito fácil descobrir se um homem era judeu quando se fazia o exame para ver se ele tinha sido circuncidado ou não. Então, é uma marca, não é? Feito a quando? Ao 8º dia. Os judeus não sabem o porquê do 8º dia. Eles não sabem o porquê que foi Deus colocou no 8º dia, não é? A sua ordenança. Mas eles obedecem exatamente porque no 8º. Uns imaginam que é porque eles queriam que passasse pelo menos um sabá, depois de um sabá sagrado, que é o sábado, né? Eles fariam a circuncisão e assim sucessivamente. Mas não há um motivo específico, não é? Estamos acostumados a ver na Bíblia muitos números, na verdade, né? O 7º dia, que é o sábado, os dias que percorrem o 50º dia depois da Páscoa, que é o Pentecoste, ou seja, tem
datas ou números de dias que são, na verdade, eles são colocados na Bíblia para nós entendermos, compreendermos. E esse 8º dia não tem essa compreensão clara, né? E lá em Lucas 2:21 mostra o Senhor Jesus sendo circuncidado. A se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Então, o importante é saber que é feito bem no início da vida do menino, né? 8º dia, imagina vocês, né? Nós que somos pais, não é, até lá o umbigo ainda nem caiu, o umbigo caiu, a gente fica preocupado, não é? Porque caiu, não caiu, fica curando, tomando cuidado. Imagina, para nós que somos gentios, né? As irmãs, as mães que estão nos ouvindo, ao 8º dia é feito. Então tem aí os judeus nesta foto fazendo este trabalho, né? Fazendo o Brit Milá, né? Que é aqui o pacto eterno, né? Que é fazer a circuncisão ao 8º dia. E logicamente a criança, é muito importante lembrar que na verdade, para a criança, ela vai se curar, o seu organismo vai curar muito rapidamente do que um adulto, porque os adultos que se convertem também fazem, né, a operação, convertem ao judaísmo. Mas é doloroso, né? É extremamente doloroso. Mas, os irmãos podem ver várias vezes na Bíblia, quando aconteceu de uma nação querer e fazer, e eles sentiam muitas e muitas dores, né? Agora, a criança não, a criança supera isso muito rapidamente, né? A criança ela é muito mais, como que eu posso dizer uma palavra? Ela suporta muito mais dor do que um adulto. Ela está chegando ao mundo, as coisas estão acontecendo, ela está começando a respirar fora de quando ela nasce. É tudo uma mudança extrema na vida da criança que sai do ventre. E ela tem a capacidade, né? E o organismo tem a capacidade de cicatrização muito mais do que um adulto. Bendito seja o nome do Senhor. Então é por isso que é feito e Deus manda fazer no início, bem no início da vida, onde ele se torna, né? É importante esse pacto entre o povo judeu e Deus, né? É importantíssimo nós vermos que o cuidado que o judeu tem para fazer isso, para continuar, na verdade, esta sequência. Ele é muito importante, né? Muito importante para cuidar, né? Muito higiênico, e eles são um dos povos que tem o menor índice de doenças que possam acontecer no pênis por causa da circuncisão. No segundo item do nosso primeiro tópico, o significado religioso da circuncisão. Ela apontava para a santificação, para a mudança. É que para nós, se nós não irmos num detalhe, lembrando sempre que santificação é um processo, não é? Tanto que mostra uma pessoa subindo uma ladeira. Por quê? Porque é um processo. Você vai se santificando, né? Diferente da regeneração que é feita instantânea, a santificação ela é feita dia após dia, onde o homem e a mulher se resguarda das coisas do mundo para servir a Deus. Então, a corrupção e as práticas idólatras, elas estavam muito ligadas, relacionadas com a sexualidade depravada. Por isso que a circuncisão vem como uma aliança de purificação. Então, o texto que está em Oséias 4:14, perdão, ele é bem claro para nós na Nova Almeida, diz assim: não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras, quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem os sacrifícios com as prostitutas cultuais.
é um povo que não tem entendimento, corre para a sua perdição. Por que Deus fala isso através de Oséias? Porque muitos cultos que eram feitos, Astarote, né, eram feitos com mulheres que eram prostitutas cultuais. O que significa isso? É como se fossem sacerdotisas, onde ali o sexo praticado era para adoração àquele Deus, ou aquela deusa, em letra minúscula, obviamente. Mas eles faziam isso. Então, o significado religioso da circuncisão vem retirar, vem fazer com que eles sejam puros, não se contaminem com essas outras nações que estão em volta de Israel, que têm esse hábito, costume, eles têm a sua adoração aos seus deuses usando a prostituição. Deus nunca pediu e nunca solicitou ao homem uma coisa dessa natureza. Então, esta circuncisão também tinha esse simbolismo, o significado religioso, que aponta para o homem ser santo, santificado, cuidadoso com a sua vida, porque prostituir-se, também, quando a pessoa adora a ídolos, adora a outros deuses, ele está se prostituindo também. É o mesmo termo, porque ele está prestando culto a algo que não é Deus. Ele está prestando culto a uma imagem criada pelo próprio homem, a um conceito, a um símbolo e coisas dessa natureza. Então, Oséias, quando traz para nós o profeta, ele está dizendo para nós, olha, cuidado, eu vou castigar. É Deus falando que vai castigar. Por quê? Porque estão fazendo coisas que não devam fazer. O povo judeu era um povo separado, era um povo tirado ali através de Abraão e criado uma descendência para servir o Deus Todo-Poderoso. Então é importante nós vermos que o cuidado que o cristão tem que tomar, o cuidado que o cristão precisa tomar, para ele não se contaminar com as coisas do mundo. Nós falamos semana passada, não importa o que o mundo diz, o que importa é o que a palavra de Deus ensina. Não importa se o seu amigo de escola, se você jovem que está nos ouvindo, quem quer que seja, a faculdade, não importa se lá falam isso ou se falam aquilo. Importa o que está na palavra de Deus, o ensino da palavra. É isso que nós temos que nos ater, na palavra de Deus, não no que o mundo fala, no que a moda fala ou no que o mundo prega. O item 3, ele vai falar circuncisão do coração. É importantíssimo e a diferença que acontece quando a pessoa crê no Senhor Jesus. Gálatas 6:15 diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Paulo vem ensinar para nós em Romanos, capítulo 2, 27 e 29, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Olha o que Paulo coloca para nós. Olha que coisa importantíssima. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei. Ele está dizendo aos judeus, olha, se o incircunciso, aquele que não é judeu, ele cumpre a lei ou cumpre as ordenanças que a lei ensina, ele julgará você mesmo que é judeu. É importantíssimo isso. Embora você tenha a lei, você tenha a circuncisão, é transgressor da lei. Então Deus é justo, Deus é muito justo, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente. Nem a circuncisão a que é somente na carne. Então ele estava falando aos judeus, dizendo, ensinando aos irmãos, que o seguinte, olha, é importante o sinal, é importante a circuncisão para os judeus,
É importante. Mas olha, ele está dizendo, não é judeu quem é apenas exteriormente. Ele está falando do quê? Do que é externo. Não é porque eu vi, ou ou eu me visto como alguém cristão que eu sou cristão. Não, não é o que está externo, não é aquilo que aparenta, que é importante, a maneira de viver, a maneira de se vestir, a maneira de falar, mas aquilo que está lá dentro. Diz o verso 29, porém o judeu é aquele que é interiormente, é circuncisão, é do coração, pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, quando eu coloquei o coração aqui envolto no Espírito Santo, na nossa imagem, é que essa é a circuncisão que Deus quer. Ou seja, está em volta. A circuncisão justamente era feito um corte da pele em volta, né? Circundar, estar em volta, né? De alguma coisa. Então, o Espírito Santo, ele faz a circuncisão do coração, estando em volta do todo o coração daquele que crê. Essa é a circuncisão que Deus espera de nós. A marca no corpo, como tem os judeus, é importante por causa da promessa e por causa o pacto que Deus fez com eles. Mas o que Paulo estava nos ensinando é, para vocês, gentios, isso não é importante. O importante é a circuncisão do coração. Seja crente, seja lavado, redimido pelo sangue de Jesus, e você vai ser circuncidado pelo Espírito Santo. Aonde? No coração. Porque é lá o coração, né? Lembrando que o coração é importantíssimo ali, aonde nós vamos falar o quê? Ali está agora, você recebe o Espírito Santo. No ponto 1.4, o nosso comentador traz a circuncisão da nova aliança. Aconteceu um problema muito sério. Vamos ler aqui Atos 15:1 para comentarmos o primeiro concílio da igreja, não é? Então, que é o Atos 15:1, nós vamos ler aqui alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, com essas pessoas que vieram da Judéia. Foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns outros irmãos, fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Então essas pessoas, indivíduos, eram o que é chamado de judaizantes. Por quê? Porque eles queriam que os gentios, primeiramente, fossem circuncidados pela lei de Moisés, para depois ser salvo. Não, nós já temos estudado aqui, salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça, por crer no santo e poderoso nome de Jesus. Crendo em Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Não tem nada a ver com o pacto judaico. Nós, gentios, não somos judeus. Nós não comemoramos as festas dele, nós não fazemos como eles. Por quê? Porque nós não somos judeus. Nós somos gentios. Ontem estivemos na ceia do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado, transformou, modificou a Páscoa para a ceia. Então, trouxe os símbolos da Páscoa, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora sim nós participamos da ceia do Senhor para lembrar, para rememorar, lembrar que o Senhor Jesus morreu por nós no Calvário. Fazer em memória de mim. Não é? E os dois símbolos que ficaram, o pão e o cálice, é o que nós utilizamos para a ceia do Senhor. Então, o que é concílio? Concílio vem de um vocábulo latino, conciliu,
alude a uma reunião realizada com o objetivo de tratar uma questão de interesse. Interesse de quem? Da quem que está reunido. Por exemplo, uma reunião de condomínio é um concílio, né? Uma assembleia geral é um concílio. Quando o pastor Constantino convoca os irmãos para uma assembleia geral, aquilo é um concílio, é o mesmo termo. E o que eles vieram tratar em Jerusalém? Olha só, saíram da Antioquia, não é? E voltaram lá para Jerusalém, não é nada perto, voltaram para Jerusalém para conversar com os apóstolos. Olha, o que está acontecendo é que estão alguns irmãos que se converteram e eles estão colocando um entrave, eles estão colocando uma ordenança para a pessoa gentílica que não somos nós somos judeus, nós somos de descendência judaica, nós recebemos a lei por promessa, nós recebemos tanta coisa, mas os gentios não, é crer no Senhor Jesus. E foi por isso que foi feito o concílio. Então, a ideia do concílio era, vamos conversar, vamos entender se é necessário ou não a circuncisão, que não era necessária, mas era importante eles se reunirem para resolverem e terem uma autoridade. Quando sai uma regra, por exemplo, numa reunião de condomínio ele pede ou ele faz um edital para que em tal dia, em tal hora, se comece uma reunião, se comece essa assembleia. E já é colocado sempre no comunicado que, por exemplo, vamos começar às 7h a nossa reunião. E às 7h30 nós vamos começar com aqueles que estiverem lá. Ou seja, os que se reúnem têm a autoridade dada por todos os outros que não vieram, que quando discutem um assunto, esse assunto é colocado em pauta e daqui para frente aquela ordenança, aquela regra é colocada em prática. Por quê? Porque foi discutida num concílio, né, ou numa assembleia. Então, o termo 1.4 na Nova Aliança, nós continuando, dizendo que qual foi o resultado do concílio, né? No Atos 15, 28 e 29, diz assim os irmãos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual. Se evitar essas coisas, farão bem, passe bem. Então eles estavam dizendo para os irmãos, não é necessário circuncisão, não é necessário nada, não há nenhum rito, né? Não há nenhum rito judaico que os gentios precisam continuar a fazer para serem salvos. Salvação é pela graça, salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 2 a 3, versículo 2 a 3, diz, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então, o judeu, por ter o sinal, estava confiando no pacto, não é? No pacto feito a Abraão. Então, nós, que somos cristãos, nós não temos nada a ver, nós que somos gentios, não temos nada a ver com os pactos que foram feitos a eles. Esse pacto da circuncisão é para os descendentes, para os judeus, não para nós. Então Paulo fala, cuidado com a falsa circuncisão. Não é nada exterior. Paulo retoma o assunto, olha, a circuncisão do coração, que adora. Nós somos circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito, porque recebemos o Espírito Santo, adoramos a Deus no Espírito. Nós não devemos confiar na carne, devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Não ficar preocupado com ritos judaicos, né, com a circuncisão judaica. Eu queria dizer a Paulo.
Lembrando aos irmãos que estão nos vendo, se tiverem dúvidas, né, podem escrever que depois da aula nós vamos ver os comentários que estiverem colocados aqui no Face. Então, irmãos, cuidado com a falsa circuncisão. Portanto, é a circuncisão do coração. Então, Paulo, os irmãos ali reunidos, Paulo, os demais, Barnabé, Pedro, Tiago, os demais irmãos que estavam ali, decidiram que, olha, não tem nada disso. Cuidado para você não se confundir, não é? Para que não ficar com os ritos judaicos. No item 2 da nossa lição, o segundo tópico, diz estranhos ao concerto da promessa. Estranhos ao concerto da promessa. O primeiro item é uma vida sem Cristo. Então, Efésios 2:12 vai dizer, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos esmiuçar esse versículo na sequência. Então, o homem sem Cristo, ele está fechado, ele está isolado, como nós colocamos aí. Isolado. Ele não é que ele não é religioso. Cuidado com isso. O homem é religioso. Muitas vezes ele tem uma fé tão grande naquela religião que ele pratica. Porque ele não conhece a Cristo. Por isso que Paulo fala, vós estavam sem Cristo naquele tempo. Falando do passado, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o Evangelho. Eles estavam sem Cristo. Então a pessoa, esses símbolos que estão aí na figura, mostram, são símbolos contemporâneos de paganismo, né? Religiões pagãs. Porque até o ateu, ele tem uma religião. A religião dele é o ateísmo, onde ele defende, ele fala, ele argumenta, ele defender, né, a sua fé no ateísmo. É uma fé que ele tem que não existe nada. Que não existe Deus, que não existe nenhum Deus superior, que ele não tem que dar resposta a ninguém, ele por ele mesmo, o homem pelo homem, como dizia os gregos. Então, o que é isso? É uma fé, ele faz apologia. Apologia é defesa da fé. Ele defende que o ateísmo é a melhor coisa do mundo. E dá argumentos, são pessoas, né, no mundo graduadas, pessoas que dizem ser inteligentes, são pessoas graduadas, formadas, e falam sobre ateísmo, não é? Então não é que o homem não tem religião, ele tem religião, né? Ele vai atrás, só que a sua religiosidade, aquilo que ele faz, não consegue inserir, ou seja, não consegue colocá-lo na promessa messiânica da salvação. Não consegue colocar ele na promessa. Por quê? Porque as religiões afastam o homem de Deus, né? Essas religiões deixam o homem longe do Senhor. A única coisa que quebra esse ciclo, né? Que quebra esse isolamento, usando uma palavra muito comum nos nossos dias, quebra esse isolamento deste homem, é o Evangelho. Quando o Evangelho, ele ouve o Evangelho, ele sai dessa lama, ele sai do pecado, né? Ele sai da lama, como disse o salmista, que ele estava num charco de lodo, é o que nós vemos aí, estava num charco de lodo, mas o Senhor o tirou e colocou sobre uma rocha, colocou na rocha que é Cristo, lavou ele, limpou ele, fez uma obra poderosa. Quem faz isso? A pregação do Evangelho. O Evangelho muda, transforma a pessoa, faz da pessoa uma pessoa nova. Aí o Evangelho leva a pessoa a Cristo, porque o Evangelho é cristocêntrico. Sempre devemos pregar o Evangelho com Cristo no centro. Jesus Cristo, jamais por outros motivos, jamais por prosperidade, por outras coisas. Não, sempre o Evangelho deve ser pregado falando de Cristo, o Salvador. Em João 4:22, quando Jesus está ensinando a mulher samaritana, ele diz, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Por isso que aqueles que estão no mundo adoram o que não sabem. Nós adoramos o que conhecemos.
Porque a salvação vem dos judeus. É nos judeus que Deus colocou a salvação. A chamada de Abraão, com toda a chamada que ele fez para uma nova nação, de dentro dessa descendência de Abraão, lá na frente, vai nascer Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Por isso que nós devemos pregar Cristo, crucificado, morto, ao terceiro dia ressuscitado, Salvador, Senhor, poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Então, nós que conhecemos o Senhor, devemos pregar o Evangelho. Então, os gentios estavam o quê? Paulo falando, vocês estavam sem Cristo, na lama, no pecado. Agora, nós queremos que vocês, para o homem sair dessa situação, precisa do Evangelho. O Evangelho, pregação do Evangelho, que faz a diferença na vida da pessoa. Porque o Evangelho faz diferença, o Evangelho muda. Não é? Estranhos ao conceito do conceito da promessa, no item 2 vai dizer separados da comunidade de Israel. Então, como nós vemos aqui, estão completamente separados. Gentios, que são os não-judeus, e judeus. É uma coisa separada. O separado no original aqui do texto de Efésios 2:2, no grego, quer dizer realmente excluído. Ele não tem como entrar. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, totalmente excluído, totalmente longe. Ele não podia entrar na comunidade. Era uma comunidade ali específica, que glorificava, exaltava a Deus, que tinha todo o templo, tinha as leis, onde ele glorificava as suas festas, onde glorificavam e exaltavam o Deus Todo-Poderoso. Então, Paulo, aos Romanos 9:4, vai dizer, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Não tinha nada para os gentios. Você percebe? Olha só, a eles pertencem. A eles. A quem? Aos judeus. Então o gentio estava completamente separado da comunidade de Israel. Ele não tinha como. É isso que Paulo ensina aos irmãos de Efésios 6. Não tinham direito algum. Não tinham direito nenhum. Porque vocês não são israelitas. Vocês são gentios, não judeus. E a eles pertence a adoção, a glória, a aliança, a lei, o culto, as promessas. Completamente separado. Olha a situação que estávamos nós antes de conhecer a Cristo. Completamente separado. Mundos completamente distintos, separados para os gentios, não judeus, e para Israel, os judeus. Então, separados, ou seja, excluídos, nós não tínhamos o direito de nada, nós não tínhamos nada, porque nós não éramos considerados, não éramos judeus, éramos gentios. Então, nós temos que entender o nosso papel, nós temos que entender o nosso lugar. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Na continuação da nossa revista, vai falar alienado aos pactos das promessas. Totalmente longe, não é? Então, Efésios 2:12, na continuação do versículo, vai dizer, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, que nós já falamos, separados da comunidade de Israel, que também já falamos, e estranhos às alianças da promessa, ou estranho aos pactos, estranho a todas as promessas que Deus tinha feito a eles. O que é isso? Não sei o que é isso. Ou seja, não entendia nada, porque ele está enclausurado na sua idolatria, na sua religião, excluídos, estão longe, lameados, cheio de pecado. O homem está longe do Senhor Deus. Então, falando dos 3 pactos que o irmão comenta conosco nesta lição, né? Ele vai falar do pacto abraâmico, do mosaico e do davídico. Então, no abraâmico, o que aconteceu? Deus chamou um homem
chamado Abraão, que antes chamava Abrão, chama ele, pede para ele sair do meio da sua família, e agora vai para uma terra que ele não sabia nem onde era. Não tinha endereço, não sabia onde era, o que ele ia fazer, mas ele creu naquele que o chamou. Por isso que a chamada de Abraão é pela fé. Ele creu no que chamou ele, na promessa que Deus estava fazendo a ele. Ele creu. Então Deus falou para ele, você vai ser uma grande nação. Um homem que era casado com Sarai, depois se tornou Sara, e Abrão se tornou Abraão. Ele era casado, porém a sua mulher era estéril, ou seja, não podia procriar. Falando hoje, lembrando dos dias das mães, imagina, né? Ela não tinha sido mãe ainda. Ela não tinha nenhum filho. Sara era estéril, não podia ter filhos. Impressionante. E Deus falou, você vai ser uma grande nação. É um paradoxo. Ou seja, é uma contradição. Parece que uma coisa que deixa a mexer com a cabeça de Abraão. Para os irmãos ver o tamanho da fé que teve Abraão. Abraão sabia muito bem que precisava ter filhos para ter uma descendência. E ele não tinha ninguém, a mulher não tinha. Já era casado há tempos com a sua esposa, não é? E ainda Deus fala assim, olha Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias serão, se te abençoarem, eu vou abençoar a vocês. Por isso, irmãos, que nós devemos sempre orar por Israel, pelo povo judeu, para Deus guardar, Deus abençoar, Deus prosperar. Porque, irmãos amados, quem bendiz aqueles que são descendentes de Abraão, serão benditos também. Então, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, os gentios, não os judeus, não sabiam. Estavam alheios, estranhos. O que é isso? Que história é essa? Você estranha aquela conversa. Não sei nada disso. Por quê? Porque eram gentios, não judeus. O pacto mosaico, que vem depois de um longo tempo, onde Deus aí começa a normatizar, ou seja, a colocar na lei aquilo que seria necessário para o povo judeu, vem ensinar para eles os ritos, vem ensinar para eles as cerimônias, vem criar o tabernáculo, depois o templo, não é? O pacto mosaico, ele traz todo esse arcabouço, né? Esse arcabouço de leis, né? Como se fosse, vamos falar na nossa linguagem, a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é um arcabouço de leis, que diz, que dita, que fala aquilo que podemos, não podemos, né? Está na lei, está na Constituição. Então, através de Moisés, vem a Constituição para que o povo judeu, que agora sai do Egito, sai da escravidão, que estava só acostumado com o quê? Com o Egito, com as leis egípcias, como que Faraó fazia, como eram feitas as coisas lá. Agora, eles recebem o pacto, a lei, através de Moisés, para se direcionarem, para se aproximarem, para poderem chegar perto de Deus. Os gentios, não judeus, eram estranhos a isso, não sabiam, né? Eles seriam benditos, lá em capítulo 28 de Deuteronômio, pode dizer para os judeus, quando o Senhor está fazendo a promessa para eles, vocês vão ser benditos se me obedecerem, benditos na cidade, bendito no campo, não vai faltar alimento, vai ser uma bênção, não vai faltar nada, vocês vão ser benditos ao entrar, ao sair, tudo que acontecer, vocês vão ser benditos, eu vou estar com vocês. Caminhando na história, caminhando na vida dos judeus, no pacto que Deus fez a Abraão e a sua descendência, vamos chegar até a Davi. Chegamos agora ao reinado, onde para os juízes agora não fazem mais o seu trabalho, com o primeiro rei Saul e depois Davi que o substitui. A Davi Deus faz uma promessa grandiosa, né? Que o reino dele seria firmado para sempre. É uma promessa poderosa, porque todas essas promessas apontam para quem? Apontam para Jesus, apontam para o Messias. Toda vez que eram feito algum pacto apontando, direcionando o que deveria acontecer,
o que deveria acontecer lá na frente, nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias. Então, na descendência de Davi, nasce o Messias, né? Tanto que ele era chamado Filho de Davi. Lembra-se de Bartimeu? Quando ele está ali pedindo esmola, ele vê o alvoroço, ele vê o movimento, e fala, mas o que está acontecendo? Olha, é Jesus. É Jesus com seus discípulos e a multidão. Então ele grita, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele sabia que era filho de Davi? Porque a descendência. Jesus tinha que ter uma descendência ali de reis, de reinado, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas segundo a carne, ou segundo a descendência humana, porque Cristo era 100% homem, 100% Deus, ele precisava da descendência. Então, através ali de Maria, que era descendente de Davi, não é? E também, inclusive, José, né, que foi seu pai adotivo, também descendente da mesma tribo, ele era o que? Descendente, filho de Davi, segundo a lei, segundo a descendência natural. Então, Deus afirmou, através de Natã, falando para Davi, que o reinado dele seria para sempre. Que apontava para quem? Para Cristo, que é o rei dos reis e o Senhor dos senhores e rei dos reis. É Jesus, o Messias. Então sempre aponta para o Messias. Tudo que nós devemos fazer, devemos apontar a Cristo, o nosso Salvador. Então todos os gentios não judeus estavam alheios, estavam estranhos à promessa que Deus fez ao povo de Israel. Eles estavam longe, não entendiam nada, não sabiam de nada, porque eles estavam alheios, né? Porque nós estamos falando da condição dos gentios sem Deus, que é o tema, né, da nossa lição de hoje. Então, sem esperança, no último tópico 3, sem esperança e sem Deus. Desprovido de esperança. Continuando no mesmo versículo, Efésios 2:2, não vou ler o versículo todo, né, como não está aí no nosso slide. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrando que os gentios estão excluídos, estão longe, estão fechados, separados, né? O que eles criam? O que é esperança? Esperança é crer em boas coisas, crer em coisas boas, né? Porque você não espera que vão roubar o seu carro, você não espera que você vai ser assaltado, você não espera que você vai ficar doente. Isso não é esperança, né? A esperança é você espera, você deseja, você espera poder comprar um carro novo, você espera ter saúde, você espera, né, ser abençoado, você espera coisas boas. Então, esperança é esperar coisas boas. Mas os gentios, eles estavam o quê? Cheios daquelas divindades que eles mesmos criaram para eles. Cheios dos seus ritos. Cheios das coisas que separam ele de Deus. Então, Paulo, quando está em Atenas, Paulo vai lá e olha e anda pela cidade e vê que lá tem deuses para tudo quanto é jeito, gosto, não é? E ele diz assim, lá em Atos 17, 31, 32, a Bíblia fala, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Porque Paulo fala para eles, olha, vocês têm tantos deuses, tantos altares, que por, assim, cuidado, vocês fizeram até um altar ao Deus desconhecido. Olha que coisa interessante, irmãos. Um altar ao Deus desconhecido. E é esse Deus, disse Paulo, que eu quero falar para vocês. É o que criou todas as coisas, é o que fez tudo. Ele que dá a respiração, ele que dá o ar, ele que fez, ele que criou, através de um único homem,
lembrando de Adão. E agora Paulo, quando ele está pregando ali no Areópago, ele está falando da palavra ali, ele diz, olha, Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo. Cuidado, vai acontecer. Por meio de um homem que escolheu. Quem é esse homem? Jesus Cristo. É ele que vai julgar. É ele que vai fazer. É ele que vai determinar. Porque é Jesus, o Salvador do mundo, que escolheu, ou seja, Jesus foi escolhido. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, toda a nossa crença, toda a nossa fé está em Cristo ressuscitado. O seu túmulo está vazio, temos provas infalíveis, como diz a palavra de Deus, da sua ressurreição. Porque Paulo diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Toda a nossa fé vai por terra, porque nós seríamos como os outros. Não, irmãos. Nós cremos em Jesus, o Jesus ressuscitado, aquele que pode fazer todas as coisas. Então Paulo está falando para eles. Porque Paulo estava discursando para chegar no apogeu, para falar sobre o nome de Jesus, e ele nem consegue falar. Não é? Nem consegue terminar. Ele só diz que é por meio de um homem, que é Cristo, que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ele fala de ressurreição, aqui diz aqui a Bíblia, uns zombaram e outros disseram, vamos ouvir você um outro dia, não é? Porque essa era a forma deles ouvirem, aprenderem. Eles iam para o local de discurso, onde se discursava, onde se falava, onde se ensinava, não é? Os gregos fizeram ali os anfiteatros, é uma coisa de engenharia espetacular. Espetacular. Eles fizeram de tal forma que a pessoa que estava no centro do palco, que falava, a sua voz era audível a todos os outros, porque era feito uma concha, né, uma meia lua, onde eles faziam ali, aquele que ficava no centro, a sua voz, ela era ali espalhada, sem ter som, sem nada, para poder ensinar sobre alguma coisa. Né? Até hoje está lá em Éfeso, como nós já falamos, né, no início, lá estão esses locais, né, anfiteatros que eles usavam. Então Paulo está falando isso. Não, nós vamos ouvir você em outra vez. Não é? Por quê? Porque o pensamento grego é que não existia vida além da morte. A morte se acabava tudo. Como hoje muitas pessoas ainda pensam que morreu, acabou. Ou outros pensam no meio do caminho. Morreu, Deus vê depois o que vai fazer. Não é? Não é assim. Precisamos crer nessa vida, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então os gregos não acreditavam na vida após morte. Então eles não imaginavam, não criam que poderia haver ressurreição. Lembra que nós falamos que eles estão estranhos às promessas? Quantos já tinham sido ressuscitados em Israel? Não é? Quantos já tinham vislumbrado esse poder que Deus deu aos homens? Não é? Quantos já tinham sido? Está na palavra. Né? Eliseu, né? Que foi. Lembrando que quando colocaram aquele homem morto na batalha e jogaram na mesma cova de Eliseu, ele bate nos ossos de Eliseu e volta para cima e ele ressuscita. Olha que coisa impressionante, não é? Então, ressurreição para o povo judeu era muito comum. Eles sabiam que existia, que Deus é poderoso para fazer isso. E Jesus fez muito. Mas quando Paulo está falando aqui, o que é a crença da cabeça do gentílica? É que não existe. Imagina, nós somos um monte de pó, né? Nós somos aqui o quê? Sais minerais, nós somos água. O que nós somos? Não somos nada. Então, quando morre, acaba. Não. Né? É isso que Paulo estava ensinando a eles, mas os gentílicos, ou os não-judeus, os gentios, não criam dessa forma. Não é? Excluídos, por isso está falando, não tendo esperança. Não tem esperança que pode haver uma vida nova, maravilhosa, cheia de poder de Deus, uma vida com Deus. Não tinha essa esperança. Agora, os judeus, olha a diferença.
Os judeus, quando Jesus chega na casa de Lázaro, que estava morto, Marta e Maria, na casa deles que ele sempre ia lá. Olha o que diz, João 11, 23, 24. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. E olha a resposta de Marta. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, o conceito de ressurreição para o judeu era muito claro. Logicamente que Jesus aqui está falando que ele é a ressurreição e a vida. E para frente nós vamos ver que ele ressuscita Lázaro, chamando ele para fora. Depois de 4 dias fedendo, né, já tudo putefado o seu corpo, Jesus faz um grandíssimo milagre e traz ele para fora. Agora, o que eu quero me ater aqui ao verso 24 é que ela sabe, ela diz, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ou seja, o conceito de saber que ele vai morremos, mas que vamos ressurgir para podermos viver uma vida agora cheia de esperança, cheio de alegria, cheio de Deus na nossa vida, é isso, não é? É isso que eu estava dizendo. Então, para os irmãos verem a diferença de crença, a diferença de ensino entre os gentios, que não tinham esperança nenhuma, e os judeus, que tinham esperança. Eu sei que ele vai ressurgir. Depois Jesus o faz agora ressuscitar dos mortos, e logicamente que Lázaro morreu de novo, está aguardando agora o arrebatamento da igreja. Então, os judeus tinham esperança, os gentios não tinham esperança. Eles estavam o quê? Só fechados no seu mundo, muitos ali influenciados pelo conceito grego, né? Pelo conceito grego. Por isso que eles não acreditavam, estavam sem esperança de uma vida futura. E na continuação do versículo, Efésios 2:12, vem sem Deus no mundo, né? Que é o último tópico nosso, sem Deus no mundo. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrando que os não-judeus, gentios, estão enclausurados ali, estão fechados no seu mundo. Então, os gentios têm uma religiosidade muito grande. Não se engane, não é? Os gentios, não-judeus, eles têm muitos deuses, é chamado politeísmo. Porque na concepção da pessoa que não conhece a Deus, no seu entendimento, o que ele pensa? Que é muito difícil um Deus só fazer tudo. Nós queremos achar que Deus precisa de ajuda. Então, em todas as religiões, você vai notar que existe o quê? O politeísmo. Cada Deus, ele é responsável por alguma coisa, como era no Egito. Não é? O rio Nilo, para eles, era um deus, uma deusa, né? Que dava para eles ali a água e dava para eles toda a fertilidade que eles precisavam para cultivar. A cheia do Nilo, ela enchia e trazia sedimentos para toda a sua margem, e depois, quando voltava ao normal, aquelas terras estavam muito férteis para poder fazer as colheitas, né, para poder fazer ali, plantar e colher com abundância, porque é onde tem água, sem água a gente não consegue plantar. Então, tanto os egípcios como os gregos, com essa imagem que está na tela, eles tinham muitos deuses, porque cada um responsável por uma coisa. E nós vemos em várias religiões o quê? A especificidade. Porque esse cuida disso, esse cuida daquilo, esse cuida daquilo outro. Não é? Como se Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, precisassem de ajuda. Não, Deus não precisa de ajuda. Deus é que quer ajudar, é o contrário. O Deus é poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Todas as coisas são possíveis a ele. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele trouxe a salvação, quem crê é salvo. Quem crê é salvo. Então, eles serviam a deuses, né, como nós já comentamos,
E agora o texto está aqui, quando Paulo está em Atenas, ele diz assim, olha, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então não se engane, irmão, as pessoas são religiosas. Mas a religião não traz salvação. A salvação quem traz é Cristo. Por isso que nós estamos falando da condição do gentio sem Deus. Porque a religião não traz. O que traz salvação é o Evangelho. É a pregação do Evangelho. É Cristo, o Salvador. Então Paulo fala, eu estou andando e estou vendo aqui muito altar e achei ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então Paulo começa a sua argumentação através daquilo tudo que ele viu, ou seja, o homem que está no mundo, que ele está no pecado, ele tem religiosidade. Ele é dedicado à sua religião. Por quê? Porque faz parte da natureza humana de nós adorarmos alguém superior, né? Um ser superior. E a pessoa vai criando ele mesmo os seus próprios deuses, como fizeram os gregos, né? Que até hoje a mitologia grega, né? O Thor, né? Poseidon, e assim Zeus, e assim sucessivamente, Apolo. E ele foi criando os deuses para quê? Para que o homem tivesse a quem se direcionar. Os romanos era a mesma coisa, né? Também tinham esse mesmo tipo de atitude. E hoje nós vemos no nosso tempo também. Então, por que eles estão sem Deus? Porque não conhecem a Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, religiosidade a pessoa tem. O que a pessoa não tem é conhecimento de Deus. E nós, como cristãos, precisamos levar o conhecimento, levar o Evangelho, pregar a palavra, para que aquelas pessoas conheçam que existe um Deus Todo-Poderoso, que os ama, que quer salvar, que quer libertar, que quer levar elas para o céu. Dá-nos esperança nessa terra. Que nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, mas não podemos perder a esperança. Nossa esperança é Cristo. Nossa esperança é o Senhor. Nós não podemos perder a alegria de servir a Deus. Nós não podemos perder a certeza que Ele está conosco. Nós estamos isolados uns dos outros, por força de lei, pelo cuidado, né, por força de lei. Porém, nós não estamos isolados de Deus. Quem nos isola de Deus não é a lei. Quem nos isola de Deus é o pecado. Então, nós estamos servindo a Deus em casa, nós continuamos servindo ao Senhor e Ele está conosco. Quando tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Então, já um casal já é 2. Não é? O marido, a esposa serve ao Senhor, o Senhor está conosco. Sempre. Ele falou, vou vir para vocês, vou fazer em vocês morada. Então não fique angustiado na sua casa. Dê glória a Deus, sirva ao Senhor, continue servindo, que a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não nos isolou. Só nós que separamos de Deus. Não é Deus que separa de nós. É o pecado que separa o homem de Deus. Por isso que os gentios sempre estão isolados ali. Eles precisam do mover do Espírito Santo. Eles precisam do Evangelho, da pregação da palavra, para que creiam e saiam. Por isso que igreja no grego é eclésia, que significa tirados para fora. Não é? É a palavra grega que eles eram tirados da cidade e eram levados para fora da cidade, lá onde estava lá o anfiteatro, para eles, ou em outro local, para eles discutirem sobre as leis, votarem sobre as leis, né? Eles usavam pedras brancas e pretas. É impressionante o que nos ensinou os gregos sobre democracia. Eles tinham, quem dizia sim, levava uma pedra branca, quando depois era discutido um assunto. E quem achava não, levava uma pedra preta. Eles colocavam em cestos, depois que a votação era feita, somente os homens na época podiam votar, eles pegavam essas pedras e contavam quais pedras tinham mais brancas ou pretas. Se tinham brancas, é porque tinha sido aprovado. Se eram pretas, é porque não tinha sido aprovado. Olha a impressionante capacidade deles de nos ensinar a democracia. Então, agora os gentios estão isolados. Eles precisam ser tirados de lá. Por isso que a eclésia
tirados para fora, tirados da lama, tirados do pecado, através do quê? Do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, a palavra de Deus, é que muda a pessoa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, para concluirmos nesta manhã, lembrando que os gentios são os não-judeus, todas as bandeiras aqui representadas, os judeus, quem crê no Senhor Jesus. Quem hoje, como nós, passamos por esse processo, cremos no Senhor Jesus, nós somos regenerados, nós somos santificados, e aí nós nos tornamos nova criatura, se tornamos igreja. Por isso que no mundo existem 3 grandes povos, os gentios, não-judeus, os judeus e a igreja. A igreja, ela une tanto judeus como não-judeus. Ela une e através de Cristo se torna igreja, se torna um novo corpo. E Cristo é a cabeça que coordena, que manda, que ordena, que faz com que nós possamos caminhar. Nós somos o seu corpo, mas Cristo é a nossa cabeça da igreja, para que possamos viver uma vida de servir a Deus, não é? Então ele veio fazer o que Jesus veio a esse mundo? Trazer esperança. Ele veio restabelecer as promessas. Ele veio religar, veio de religar, que é religião, veio religar a humanidade com Deus. Creia em Jesus e será salvo. Não temos outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Não tem outra forma de um homem chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça, que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã, que possamos continuar firmes, servindo ao Senhor Jesus. Nós éramos gentios sem esperança, sem Deus, alheios às promessas, nós não tínhamos nada, agora temos tudo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Antes, por isso que fala a nossa lição, a condição dos gentios sem Deus, antes de conhecer a Jesus, antes de ser regenerado, antes de ser santificado, nós éramos totalmente alheios às promessas que Deus fez. Mas agora não. Agora nós estamos na promessa. Agora nós vivemos na promessa. Agora nós temos promessa. Promessa de uma vida cheia aqui de bênçãos do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos os dons espirituais, nós temos o fruto do Espírito. Todos são promessas que vieram sobre a igreja. E no final, curas, milagres, maravilhas, tudo isso acontecendo ao crente. Prosperidade material, Ele nos dá, Ele nos faz prosperar, porque nos dá capacidade, enche-nos do seu Espírito, nos dá entendimento, crescemos, frutificamos, porque nós estamos na promessa agora. Porque passamos pelo caminho Cristo, cremos em Cristo, nós temos esperança. Nós somos esperançosos, nós temos promessas. E a maior promessa é que Ele virá nos buscar. Nos preparemos para aguardar o arrebatamento da igreja. Promessa de estar com Ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, por isso vivemos felizes. E nesse interim, um dia desses, o Senhor Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Querido Deus, no nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por mais esta oportunidade que servimos o teu nome, que servimos aqui, Senhor, para falarmos a tua palavra na escola bíblica dominical. Abençoa a todos os nossos irmãos e irmãs, abençoa todas as mães deste dia, abençoa os teus servos, tuas servas, abençoa os demais professores, estarão falando também os outros temas, Senhor. Meu Deus amado, aos jovens, adolescentes, às crianças, em tudo, meu Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Deus em Cristo vos abençoe,
Dê um maravilhoso Dia das Mães para todos, um domingo na presença do Senhor. Fique com Deus. À noite teremos o nosso culto online no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.